Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou planejar o meu mês de maio e vou levar vocês junto. Eu recentemente fiz um post sobre como planejar o seu mês lá no meu Instagram e eu queria compartilhar um pouquinho de como eu faço o meu mês, né? Porque acaba que a gente faz algumas coisinhas diferentes. Enfim, e aí eu começo definindo metas, foi o que eu fiz aí. Eu fiz a capa, né? Capa entre aspas, porque agora eu escrevo as metas e boto o nome do mês no mesmo lugar. Quando eu fazia bullet journal, eu fazia uns desenhos, e agora sou um pouco mais prática. E aí a primeira coisa que eu faço é definir metas. E aí eu tava pensando se eu ia decorar o planner. Aí eu decidi não decorar e só partir para as metas. E esse mês eu resolvi separar o que eu queria fazer de trabalho, por exemplo, aqui no YouTube, lá no Instagram, separar minhas leituras, enfim, esse tipo de coisa. Eu separei por áreas. Mês passado eu acabei botando algumas coisas que não condiziam. Esse mês eu botei umas metas bem mais realistas. Então, fica a dica, né? Coloque coisas que você precise e vá conseguir fazer e não coisas que você surtou de repente porque achou que estava à toa e decidiu que queria fazer um monte de coisa. Outra dica boa na hora de definir as metas mensais é pensar no que você definiu para fazer no começo do ano e pensar em como você pode começar a fazer isso, quais são os seus primeiros passos. Por exemplo, se você definiu uma quantidade de livros, tipo, eu quero ler 12 livros, então você tem que ter lido pelo menos um livro nos 4 meses anteriores, no caso de maio, e você precisa ler um livro em maio. E essa é uma das coisas que eu costumo fazer. Eu não defini uma quantidade para o ano, mas eu quero ler pelo menos um livro por semana, tem sido a minha meta. E aí, nesse caso, eu defini os livros que eu iria ler. Outra coisa que é, assim, bem até chato de falar, coloque coisas que você possa controlar, porque às vezes a gente coloca uns negócios. Por exemplo, no mês passado, ao invés de definir a quantidade de vídeos que eu iria postar aqui no YouTube, eu quis definir a quantidade de inscritos que eu queria atingir. Só que é uma coisa muito complicada, porque as pessoas que se inscrevem, não sou eu que me inscrevo. O que eu posso fazer é postar os vídeos, fazê-los bem, editá-los e etc. Então coloque coisas que dependam de você, porque senão você não vai conseguir cumprir as metas e vai ficar frustrado. Além disso, você precisa ser específico. Você não está fazendo uma meta para 12 meses, é para um mês só. Então, você pode, por exemplo, focar em estudar tal coisa. Eu, no começo do ano, botei como meta aprender espanhol. E ali está escrito focar em estudar para a prova, porque eu não sei se vocês conseguiram ver na visão mensal, eu tenho prova. Então, mais uma dica aí. Quebrem as metas, não botem uma coisa geral, botem um objetivo específico que você consiga fazer. E aí vocês estão vendo eu definir os livros. Eu peguei, porque o meu objetivo atual é terminar os livros que eu já comecei. E aí eu acabei baixando É Assim Que Acaba, que eu não comecei ele ainda, mas indicaram, a minha amiga falou que é bom. E que dá pra ler num dia só, então eu quero que ele seja tipo uma leitura de descanso. Eu tô lendo livros que são massivos em conteúdo. Por exemplo, Príncipe, eu li O Coração e a Mente do Líder. São livros que têm muita coisa pra ensinar. Então eu queria um livro que fosse pra descansar a cabeça. E o É Assim Que Acaba, se eu não me engano, é um romance. Gente, um romance não necessariamente é uma história de amor. É um livro que conta uma história. Enfim. E aí eu fui olhando os livros que eu já tinha começado, mas não tinha terminado. E aí tinha o 12 Regras para a Vida, o Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que eu não cheguei a começar, e o Ponto de Inflexão, que eu comecei, mas li pouquíssimo. E eu defini esses como os livros desse mês. E eu acabei deixando um livre, que seria a leitura de descanso, entre aspas, que seria para não focada em aprender, mas focada em ter uma leitura só porque, eu quero ler hoje sem um objetivo. E eu também defini os livros da Bíblia que eu queria ler. Eu tô quase terminando os primeiros 5, né, o Pentateuco. Eu já li o Novo Testamento e agora eu tô lendo o Velho. E aí eu li até números, se eu não me engano, até o dia de hoje, né? E aí a meta pro mês que vem são 2 livros. E já deu bom, gente. Tô gostando muito de conhecer essa parte da história que eu ainda não tinha focado. Mesmo que eu já conheça algumas, é legal ler por mim mesma, sabe? Tirar minhas próprias conclusões. Depois de fazer isso, eu fui preencher a minha visão mensal. E na visão mensal, eu tenho que colocar todos os meus compromissos fixos. Físicos é ótimo, né? Acabei voltando no mês anterior para conferir.
E aí eu marquei coisas que não vão mudar de data. Por exemplo, meus compromissos na igreja, as aulas da autoescola. Eu tô fazendo autoescola agora, em breve teremos a Manu motorizada. E esse tipo de coisa, a prova de espanhol já tava, o início das aulas da faculdade, que começam agora em maio. E assim, gente, compromissos, eles vão surgindo ao longo do tempo. Então não adianta eu querer no dia que tô planejando aí, que tô preenchendo a visão mensal, querer entupir ela de coisa que eu provavelmente não vou fazer, porque os compromissos, eles vão surgindo e se desmarcando ao longo do mês. Então assim, coloque os compromissos que você tem certeza, por exemplo, início de aula, uma prova que já está marcada, mas tenha consciência de que você não vai conseguir preencher tudo no mesmo dia, que cada coisa a seu tempo e vai dar tudo certo. A próximo passo do meu estilo de planejamento, eu tampei a parte de cima porque são as ideias de vídeo aqui no YouTube. E vocês vão ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para saber do que se trata. O próximo passo é montar uma to-do list, tipo essa daí que eu tô fazendo. E aí você pega todas as tarefas, transforma, né, as suas metas do mês em tarefas e coloca elas aí. Pra facilitar, na hora que você fizer, você marca e você vai ter um controle sobre as metas que você já cumpriu e as que não. E esse foi o vídeo, obrigada por assistir até aqui. Um beijo!